O Brasil é uma república federativa e ela tem um sistema de governo representativo. O que significa isso? Significa que a população elege os seus políticos que se tornam governantes. Como nós somos uma república representativa, nós temos o governo federal, que é a União. O que é a União? É a somatória dos estados que formam o país. Nós temos no Brasil 26 estados e o Distrito Federal. São 27 unidades que formam essa União. E dentro desse regime representativo, nós temos o Poder Executivo a nível federal, dentro da União, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. O Poder Executivo é aquele que comanda o governo, o próprio nome já diz, ele executa as ações e dirige o país em nome da sociedade. O Poder Executivo é representado pelo Presidente da República. Nós elegemos um Presidente da República que vai ser o Executivo que faz acontecer as leis que o Congresso Nacional aprova, que cumpre as determinações da Justiça e que executa os planos de governo para buscar a melhoria e o bem-estar geral da população. Na teoria, é assim que funciona. Num sistema como o brasileiro, o Presidente da República pode tudo, porque o nosso sistema é presidencialista e dá a ele o poder de veto sobre leis, de elaboração de planos, de formatação do orçamento, de criação de ministérios. Na verdade, o poder é muito maior do ponto de vista daquilo que a sociedade transfere para o Presidente da República do que o que emana da própria Constituição. O vice-presidente pela Constituição brasileira é uma figura de expectativa. A função dele é estar esperando a oportunidade de substituir, pelos motivos que possam vir a acontecer, o Presidente da República. O que acontece é que, às vezes, o Presidente da República atribui ao vice-presidente ou uma função ministerial ou uma função muito mais diplomática ou alguma atribuição de ordem institucional. O Presidente da República pode se licenciar e o vice assume. Ele pode viajar e o vice assume, o que é uma situação bastante interessante, porque quando o presidente sai do país e o vice-presidente assume, o país fica com dois presidentes, porque um está viajando e o outro está aqui ocupando o cargo. Na vacância do presidente e do vice-presidente, pela nossa Constituição, quem assume é o presidente da Câmara dos Deputados. E na ausência dessa ordem sucessória, não estando o presidente, não estando o vice-presidente, não estando o presidente da Câmara, assume o presidente do Supremo Tribunal Federal. Dentro do sistema de executivo, legislativo e judiciário, que é o poder representativo no Brasil, o legislativo, no nível da União, no nível federal, é formado pelo Congresso Nacional. O que é o Congresso Nacional? Ele é formado pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. O Senado Federal é aquele que recebe a eleição dos estados de 3 senadores a cada 8 anos e a cada período de 4. Então nós temos o sistema 2/3 e 1/3 de renovação. O mandato de cada um dos senadores eleitos é de 8 anos. Os senadores representam os estados da União perante o Congresso Nacional. Cada unidade federativa tem um governador que é o chefe do executivo naquela unidade federativa. Ele seria o presidente, como já houve em outros tempos, o nome de presidente da província. O governador de estado é o responsável, fazendo uma comparação com a União, como o presidente é o responsável pelo executivo do país, o governador do estado é o responsável pelo executivo do estado. É ele que toca as obras, é ele que faz o orçamento, é ele que nomeia secretário, é ele que cumpre e sanciona ou veta as leis aprovadas, no caso, pela Assembleia Legislativa. O vice-governador tem as mesmas funções do vice-presidente da República, ou seja, nenhuma, a não ser que o governador de estado, como muitas vezes acontece, acaba nomeando o seu vice-governador como secretário de estado, em alguma pasta importante ou menos importante, para que ele tenha uma função executiva, para que ele fique ocupado e à disposição do governo, caso o governador queira se licenciar ou viajar, o vice-governador pode assumir. Na ausência do vice-governador, na mesma linha de hierarquia do Poder Federal, quem assume o cargo na ausência do governador e do vice é o presidente da Assembleia Legislativa. E na ausência do presidente da Assembleia Legislativa, quem assume é o presidente do Tribunal de Justiça do Estado. A Câmara dos Deputados elege proporcionalmente à população votante de cada estado um número de deputados federais que representam a população daquele estado. Então o Congresso Nacional é formado pelo Senado, os senadores representam os estados brasileiros e o Distrito Federal também.
E a Câmara Federal é formada por deputados federais que representam a população daqueles estados. No âmbito estadual, quem representa o legislativo é a Assembleia Legislativa, que elege deputados estaduais em cada uma das unidades federativas e deputados distritais no Distrito Federal. O deputado estadual tem a função de fazer as leis de interesse daquele estado. As leis aprovadas na Assembleia são submetidas à sanção do governador do estado, que pode sancioná-las, portanto elas imediatamente entram em vigor, ou vetá-las e elas voltam para a Assembleia Legislativa. Dentro dessa estrutura de três poderes, o Poder Judiciário é aquele que tem a responsabilidade do julgamento de todo o ordenamento jurídico do país. No nível federal, o Poder Judiciário é formado pelas altas cortes brasileiras. Nós temos o Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal, que é o que julga as questões de ordem constitucional, e nós temos os tribunais superiores eleitoral e do trabalho. O Poder Judiciário é aquele que cuida do ordenamento jurídico, da ordem legal e institucional do país. O único poder no país que não tem eleições diretas é o Judiciário. No caso dos executivos, presidente da República, governadores de estado, prefeitos municipais, é o povo que elege o candidato. Nos casos de deputados federais, senadores estaduais, também é o povo que elege. No Judiciário, se trata de carreira jurídica, por concurso. Os interessados têm que ter a formação em direito, uma formação muito consolidada, e prestar concurso público para começar a carreira ou como delegado de polícia, ou como juiz de direito, ou como promotor público, e a partir daí vai fazer uma carreira por tempo de serviço e por mérito para poder chegar aos mais altos cargos do judiciário no país.